Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos ilumine. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer, o convite que nos fora feito para que retornarmos e junto continuarmos o aprendizado, mesmo porque o que vamos falar nesta noite, nós sabemos que é do conhecimento de todos. Aqui estamos juntos para aprimorarmos o nosso conhecimento, os nossos conhecimentos, agregarmos os nossos conhecimentos. E conforme o nosso confrade disse, nós viemos de Guaraci, do Lar Espírita André Luiz, e soma-se o prazer de estar junto, também a gente vem aqui, de uma certa forma, retribuir as benesses que lá nós recebemos de 3 confrades que aqui fazem parte da diretoria da casa e que levam conhecimentos para nós lá. O assunto que nós vamos abordar, de uma certa forma, nós espíritas, muitas vezes, usamos também, de uma certa forma, não parafraseando aqui, mas de uma forma diferente, uma forma alegórica, as muletas. Por quê? Porque o tema da palavra, o tema da palestra, a Joana de Ângeles, ela usou de um eufemismo, qual seja uma figura de linguagem. Porque nós fomos buscar no livro Diretrizes para o Êxito, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, que dia 12 de novembro estará aqui em São José do Rio Preto, lá com o título, que eu falo eufemismo por quê? Porque ela deixou a coisa muito bonita, adversários perigosos. Todavia, no nosso dia a dia, nós aqui chamamos de obsessores. Quando nós falamos dessa questão, porque muitas vezes também o espírita, conforme está no Evangelho, felizmente nós não somos diferentes de ninguém. Então nós temos os mesmos hábitos de todos. E a gente costuma muito, dizer, quando a gente está relativamente mal, nós falamos, é os obsessores. Deve ser estar com algum obsessor. Nunca o problema está conosco. Todavia, quando nós estamos bem, raramente reclamamos de obsessores. Porém, nesta palestra desta noite, nós vamos verificarmos que muitas vezes, quando falamos de obsessores, nós não somos a vítima que supomos ser. Muito pelo contrário. Pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos e em Vinha de Luz, que nós fomos buscar, foram 3 livros, E estão lá, de forma muito clara, muito precisa, que às vezes a vítima é o nosso obsessor. E que nós é que somos os credores dele. Mas diante disso, o que acontece? Nós não estamos aqui para colocar em clara, realmente de quem é mais a culpa, mas para aprendermos, para nos burilarmos e continuarmos a nossa jornada evolutiva. Como diz o grande filósofo Karl Marx, não tenha medo de errar, cometa erros novos. E nós, ainda como espíritas, não estamos na condição plena de termos uma evolução sem que façamos o erro. Se erramos, transformamos em aprendizado. Então, diz lá, em primeiro lugar, no texto da Joana de Ângeles, nós fomos, em primeiro lugar, buscar no Evangelho. A voz está dando para? Isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que tem por título Amai os vossos inimigos, nós temos lá os inimigos desencarnados. O que diz no Evangelho? O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Sabe que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo. Qual presença material? O corpo físico. A partir do momento que nós nos livramos do corpo físico, o que resta? A essência primordial, o espírito. Então nós não estamos nos livrando de ninguém.
e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que regem as relações do mundo visível, o nosso, com o mundo invisível do lado de lá. Provar pela experiência, não é? Que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Por isso ele dá uma razão efetiva e uma utilidade prática do perdão, bem como a máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque quando nós nos livramos aqui na terra de um inimigo, matando-o, perseguindo, e a partir do momento que pela morte infligida por nós, nós façamos com que ele retorne à pátria espiritual, nós às vezes estamos, ao invés de termos um inimigo, nós vamos ter uma falange. Por quê? Porque muitas vezes tem a falange que está nos assediando, para que nós venhamos a nos comprometermos espiritualmente. E esse espírito do ódio, ele se pode unir a essa falange ou a outras falanges e nos perseguirmos. Porque nós vamos ver quando entrarmos no texto de Joana de Ângeles, Paulo, o apóstolo, naquela época já afirmava que eles são muitos e pululam no universo que nós habitamos. E aí nós fomos buscar no livro Vinha de Luz, que foi ditado por Emmanuel na psicografia do mentor da casa, Francisco Cândido Xavier. E vamos ver o que diz em Vinha de Luz a respeito dos adversários perigosos, não é? Na lição 41, presta bem atenção no termo que está escrito: credores diferentes. Se são credores, é porque eles foram magoados, foram infligidos no seu imo. Se eles são os credores, alguém tem que ser o devedor. Páginas 93 e 94. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Quem disse? Jesus. Está lá em Mateus capítulo 5, 44, versículo. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quanto nos perseguem e caluniam. Quem está falando isso é Jesus, mas quem está nos traduzindo é Emmanuel. E constitui os instrumentos que nos trabalham a individualidade, que dentro da psicologia, dentro da psicanálise, nós vamos buscar em Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, né? Que ele, dentro do inconsciente individual, coletivo, ele dá um enfoque do inconsciente individual, que é a nossa própria individualidade, o eu. Por quê? Convém lembrar neste momento que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que acontece com o corpo, com a alma, quando o corpo morre, e a resposta é: ela readquire a sua individualidade, o seu eu, porque nós sabemos que o que está na prestação de conta é o que está íncito, claro, preciso, ou como diz a minha amiga, no chip, dentro da nossa consciência. Vejam, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos sentidos mais graves da experiência. O que quer dizer isso? Que nós, dentro da nossa caminhada, diante dos nossos erros, nós não conseguimos visualizá-los. Então, quando nós reclamamos dos nossos obsessores, achando que eles estão prejudicando demasiadamente, que às vezes estão, com a nossa anuência. Porém, nesse momento em que ele nos faz isso, ele está mostrando claramente para nós onde estão as nossas fraquezas, onde estão as nossas mazelas,
e num resumo prático, onde nós devemos melhorarmos. Não é? Da mesma forma que do plano físico, quando nós temos uma febre, ela é um aviso prático para nós que lá dentro, num determinado órgão, alguma coisa não está bem. E se o obsessor vem e nos castiga, nos pune, nos inflige em determinadas áreas, né, da nossa psique, do nosso corpo, então ele está demonstrando que é ali que nós estamos fragilizados. É uma dicotomia, ou seja, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que nos prejudica, ao mesmo tempo nos beneficia. Mesmo que, a partir do momento que a gente admite as nossas fraquezas e temos a proposta da renovação, que aqui vocês ouvem muito, reforma íntima. Geralmente, e fala que as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. No mesmo livro, nós fomos buscar na lição 77, páginas 167 e 168. Olha lá. Sofrerá perseguições. E também todos que piamente querem viver Cristo Jesus padecerão perseguições. Está em Paulo, segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 12. E Emmanuel retrata aí. Se a gente realmente tem como proposta, né, o Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, nós sofreremos perseguições. E tem no Via de Luz uma lição também de Paulo que diz: não estais aqui para serem criados como manjar. Porém, Jesus não o jogou aos lobos. O que quer dizer? Que nós temos os nossos adversários perigosos, nós temos os nossos obsessores, mas nós temos os espíritos superiores, que na medida do possível, mediante a nossa proposta de renovação, se aproximam de nós para nos ajudarmos a atravessarmos este momento da nossa vida, que é necessário. Nós moramos 24 anos em São Paulo e lá foi que conhecemos uma casa espírita. Retornando para Guaraci, de vez em quando eu faço um passeio em São Paulo. Sinto falta da poluição, não é? E retornamos à casa. E num dos nossos retornos nós assistimos uma reunião espiritual e no fim, um preto velho, que acredito que seja Pai João, mentor da casa, passa a mensagem Zenfio, né? Somos nós na linguagem. Ninguém vê a luz sem que antes veja as trevas. Esse percurso se faz necessário, duradouro para uns mediante o nosso livre-arbítrio, rápido para outros mediante o livre-arbítrio dele. Quando nós falamos de adversários perigosos, então nós fomos no livro dos Espíritos. Tem alguma coisa lá? Tem muita. E nós sintetizamos. No capítulo 9, intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Pergunta 457. Os Espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Eu posso esconder o meu pensamento dos Espíritos? Livro dos Espíritos, já responderam aqui tudo. Não. Frequentemente eles conhecem aquilo que vos quereríeis ocultar a vós. Nem pensamento pode ser dissimulado. Essa semana, o André Luiz, conversando com o Espírito, estava comigo, né? E ele olhou para mim, até eu fiquei na hora meio surpresa. Ele falou que estava comigo para me prejudicar. Ele falou assim: mas você tem uma vontade de pegar a mala e sair por aí viajando, hein? Na hora eu fiquei quietinho. Falei: poxa vida, hein? Pensei que era só eu que soubesse, não é? A influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Como esses obsessores, eles vêm ao acaso, eles têm permissão. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal?
Por que que esses obsessores vêm e nos impelem ao mal? Resposta: para vos fazer sofrer como eles. Eles sofrem, mas eles também querem que nós sofremos. E nós vamos ver no texto de Joana de Ângeles, se eles sofrem, por que que eles não melhoram? Mas eu não vou adiantar a resposta, porque nós vamos falar, né? Quando eles veem nós sofrendo, diminui os sofrimentos deles? Não. E por que que eles continuam? Pela inveja de nos vermos mais felizes do que eles. Se nós somos mais felizes, é o acaso? O acaso não existe. É porque na realidade nós temos uma proposta de renovação na construção da própria felicidade. Mas eles nos invejam. E aí diz: e que natureza de sofrimento eles querem experimentar? Aqueles que resultam de uma ordem inferior, mediante a proposta de Deus. Então vocês vejam que realmente o obsessor não tem só do lado de lá. Porque encarnados é muito fácil a gente estar ouvindo no trabalho, na família. Ah, se eu não estou bem, que os outros também continuam, não é? Tem os obsessores encarnados, não é mesmo? Ah, se eu não sou feliz, por que que o fulano tem que ser? Não é mesmo? Então, você veja que é uma característica que não é só do lado de lá, ela reflete do lado de lá, que muitas vezes é construída no plano em que nós estamos. E que levamos essa infelicidade conosco, e do lado de lá vamos obsedar gente que reencarnou posteriormente a nós. Mas pelo fato de não termos conseguido construir a nossa própria felicidade, porque optamos por um caminho mais complexo, nós vamos perseguir. No livro dos Espíritos também, por que Deus permite que esses espíritos nos excitem ao mal? Deus permite? Sim. Por quê? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens na terra. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelo mal para alcançar o bem. Para que a gente realmente veja o bem, nós temos que conhecer o mal, lembrando que está no Evangelho, que o mal não existe. Então por que ele ocorre? Ele ocorre porque naquele momento existe a ausência do bem. Porque a partir do momento que aprendemos o bem, automaticamente nós deixamos do mal. Nossa missão é de colocar no bom caminho, enquanto as más influências agem sobre ti e apelas ao desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda quando você deseja o mal. Então, por exemplo, eu começo a pensar que eu quero suicidar, não espere muito. Já vem aqueles espíritos obsessores. Você quer suicidar? Oh, nós temos uma cartilha enorme. E vem nos ajudar, não é? A fazermos o mal. Por quê? Porque até o momento que eles sabem que nós fazemos, eles nos deixam. Carlos Bacelli, em Olímpia, na Casa Cultura, fazendo uma palestra, diz que nas reuniões de Uberaba, quando o Chico Xavier esteve lá naquela prisão em São Paulo, até que eu morei, tem até uma estação do metrô. Que tinha Carandiru, obrigado. No Carandiru, 7.000 detentos, e ele exigiu que não tivesse nenhuma corrente, nada, nenhuma corda. Lá entrou, lá fez e voltou tão sereno quanto ele foi para Uberaba. Bacelli nos conta que no fim da noite, questionando Chico, lá dentro, quantos espíritos obsessores você viu? Quantos espíritos maléficos você presenciou, Chico? Conta para nós. E para surpresa deles, o Chico diz: não vi nenhum. Mas Chico,
7.000 detentos no Carandiru, você andou por tudo lá e você não viu nada? Chico, não tinha tanto conforme vocês falam. Chico, então nos explicam. Onde estão esses obsessores, Chico? Se você não viu lá dentro do Carandiru? E o Chico disse, muito simples. Eles estão na rua. Aqueles, eles já colocaram lá dentro. Terminou, acabou. Nós suicidamos, vamos para o Vale do Suicida e o obsessor vai para o caminho dele. Não são eles que nos fazem mal, somos nós mesmos. E esse é o objetivo prático da palestra. Por quê? Porque o nosso adiantamento espiritual não é o obsessor que vai nos dar, somos nós. Mediante a fé renovada, mediante a proposta íntima de termos Jesus como parâmetro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a proposta. E aí diz, mas também, quando manteres o pensamento em ti, outros espíritos te esforçarão ao bem. Falamos do Evangelho, falamos do Vinha de Luz, falamos do Livro dos Espíritos. Agora entramos em Joana de Ângeles, que ela diz, existem sim números expressivos interessados em perturbar a marcha das criaturas humanas. Pululam, quer dizer, brotam, ao lado de homens e mulheres, como nuvem que os acompanham, conforme observou o apóstolo. Então não é um só, pode ser um, pode ser vários, pode ser uma centena. E de que maneira eles chegam até nós? Arbitrariamente? Não. Atraído pelas imperfeições humanas, porque nós vimos lá, eles vêm demonstrar que não é o objetivo deles, onde estão nossas fraquezas. E mandam-se àqueles aos quais sintonizam, realizando um terrível comércio espiritual. Porque primeiro eles vêm até nós, fazem um retrato visual, vê as nossas vaidades, as nossas tolices, as nossas fraquezas. Aí, como diz, aqueles aviões, eles programam o míssil e manda, e vem e atinge. Apegados e perigosos, espreitam na situação em que se encontram as futuras vítimas. E logo dispõe de possibilidade. Por quê? Porque se ele vê que nós somos vaidosos, orgulhosos, eles nos cercam com pensamentos perturbadores, com tal instância que nos desarmonizam. Mesmo porque, além desses pensamentos, existe o campo magnético deles, que é muito pesado. Outras vezes se tiram emoções descarregando energias prejudiciais, que terminam como? Nos desequilibrando, levando a transtornos depressivos, de pânico, obsessivos compulsivos, que muitos hoje, que é necessário, que se procura um médico psiquiatra, que se tome o remédio. Mas muito tempo atrás nós lemos no Diário da Região, no domingo, uma reportagem da doutora, eu conheço bem uma psiquiatra aqui, conheci dela e o marido, Jacobian, Silvanita Jacobian, e ela disse que o tratamento de preferência nós temos que aprender a agregarmos. Primeiro a vontade de melhorar, depois o médico, o remédio, não é? A terapia com o psicólogo, e diz a doutora Silvanita Jacobian, a parte espiritual, que não é só centro espírita, você ter uma religiosidade, de tal forma que você vai se agregando, e você vai começando a construir a couraça que os vai repulsando. Invade o campo daqueles que permitem sofrer o assédio, empurrando-os para situações calamitosas, nas quais se comprazem. Porque às vezes a pessoa está tão obsedada e ela está achando que aquela ideia é dela. E na situação que ele se põe, ele está envaidecido. Isso nós temos inclusive em casas espíritas, porque tem um livro espírita que diz, aconteceu numa casa espírita,
que é próximo à cidade de Campinas. E esse livro demonstra claramente como a espiritualidade permitiu que os obsessores, não é, tomassem conta de alguns médios para que depois se fizesse a depuração e a casa se renovasse, né? Não é porque nós somos espírita que o obsessor não vem em casa espírita, não. Que é só na evangélica, na católica. Toma muito cuidado. Porque principalmente eles estão nas casas espíritas. E principalmente que nós vamos ver quem cuida dos trabalhos e da direção. Eles são hábeis na produção da cisânia. O que é? Desarmonia, discórdia. Nutrindo da maledicência, que é o que acontece nos círculos familiares, não é? Nos círculos de trabalho, nos círculos religiosos. Em função da minha idade, que já estou, né, bastante, me lembro bem que quando a Hebe Camargo estava na TV Bandeirantes, próximo do Natal, morávamos em São Paulo, e o programa de Natal dela foi receber sempre o Chico Xavier. E eu estava pronto para vir para Guaraci assistir o programa de Natal da Hebe. E no programa, sentado lá no meu apartamento sozinho, a Hebe perguntou assim para o Chico: Chico, qual é a maior doença que nós temos no planeta? Eu, como sou muito eficiente, falei: Chico, antes de você falar eu já matei, é o câncer. E fiquei lá, e o Chico Xavier disse assim: minha amiga Hebe Camargo, a maior doença do planeta é a fofoca. Eu quase caí do sofá. Falei: fofoca? Maior doença do planeta? E a Hebe perguntou: Chico, qual que é o remédio para a fofoca? E o Chico diz: de preferência que sejamos a estação terminal do trem. Porque o trem, quando chega na última estação, ele não anda. E nós, quando ouvirmos a fofoca, sejamos a estação terminal. Porque é aí que está a cisânia. E brasileiro adora, não é? Eu pego uma fofoca de 1 quilo, já passo para 2 quilos, e a coisa vai seguindo. E ali está aqueles obsessores batendo palma. Por quê? Porque nós estamos permitindo, espargindo a cisânia, não é? Perversos não respeitam valores éticos nem morais, preferindo naturalmente as pessoas que se encontram no claro escuro. Aqui ele faz, não é, uma metáfora que provavelmente se refere à nossa aura, quando a gente está envolvido no pessimismo. E aí diz que afeta inclusive o setor circulatório, digestivo ou então os dois. Que hoje nós trabalhamos as doenças psicossomáticas, que mais facilita a identificação, produzindo as enfermidades simuladas que desorientam aqueles que a padecem. Porque na realidade, isso é prova. Como psicólogo clínico, eu uma vez, todo caso, primeiro caso, a gente fica surpreso. Como o primeiro paciente que eu recebi e disse assim: Celso, eu estou aqui. Qual que é o teu problema? Ele olhou para mim e disse assim: Celso, eu estou mentindo tanto que eu procurei um psicólogo porque minha mentira está me incomodando. Lógico, eu fiz como tudo muito natural, era o primeiro caso. Eu falei: mon Dieu, né? Então vamos aprender que é na realidade. Que às vezes nós vamos percebendo, quando vamos achando que somos detentores da nossa vida, nós não estamos sabendo nem para onde o carro está indo. E aí diz: eles usam dos fluidos deles para produzir desconforto e insatisfação em todas as pessoas que a cercam, intoxicando psicamente. Por isso que a gente, quando você chega perto de uma pessoa que está sob extrema obsessão, a gente percebe, né, automaticamente aquele mal-estar, os nossos olhos já lacrimejam, porque é o campo energético. Só que aqui a gente vê, né, que está, principalmente se você for médium, que você é um para-raio. Alguns existem que se especializam no mecanismo da perseguição, encarregando, não é, de orientar outros menos hábeis. Quais sejam? Quem trabalha no desobsessão, quando pega um espírito obsessor e fala: por que você está fazendo isso?
que ela te fez? Nada. E por que você está perseguindo ela? Foi mandado. Mas tem esses espíritos de luz para te levar. Mas eu não posso, porque senão eles vão me bater. Então você veja que aqui é organizado, porque nós também somos organizados, não é? Eu digo para ela assim, eu quero atingir a outra lá na família, chego para ela e falo, né? Porque eu sei que, não estou falando o seguinte, né? Um exemplo, que eu sei que falando para ela eu chego lá. Eles também fazem assim, porque não tem diferença nenhuma. Porque esse problema não está na carne, esse problema está no espírito. E nós não somos diferentes do lado de lá, quando saímos do lado de cá. Então tudo é feito orquestrado, mesmo porque eles nos incitam a fazer uma coisa que nós estamos acostumados. Em grupo tornam-se mais perigosos e às vezes logram de pegar uma sociedade inteira, não é mesmo? E a isso estamos referindo a espíritos desencarnados que perderam o endereço de Deus. E por que é que esses espíritos fazem isso? Porque na realidade o que acontece? Eles acham que o problema deles não é deles. Eles se sentem prejudicados quando aqui saíram pela própria sociedade. Eles acham que eles foram vítimas. E isso é muito simples, porque nós vemos isso daqui do lado. Eu estou com uma situação tão difícil, o que você fez? Nada. Ué, por que você está assim? Você não viu o presidente que nós temos? Eu tenho problema da minha casa. Você conhece o prefeito de Rio Preto? Não é? Você conhece o governador? Você veja os políticos? Que é o que diz na psicologia, racionalizar, processo de transferência. Nós estamos sempre transferindo o problema para o outro. O Divaldo, no programa Transição, quando perguntaram como esse mundo vai melhorar, ele diz, quando nós pararmos de projetarmos os nossos problemas para os outros. E o Mahatma Gandhi disse, queres construir um mundo melhor? Então começa por ti mesmo. Então esses espíritos acham que eles foram vítima. Eles não fizeram nada de errado. Então eles estão do lado de lá e não deu certo aqui por causa da sociedade. Então temos que tomar muito cuidado se estamos culpando alguém, porque nós vamos para lá com esse sentimento. São orgulhosos, mas atribuem poder que não possuem. Por quê? Porque geralmente todo o êxito que eles têm, eles acham que é deles, mas não é. Porque a Joana de Ângeles diz que todo o êxito de um obsessor, na realidade, ele só conseguiu aquilo porque nós deixamos. Nós permitimos. Porque se nós não tivéssemos dado guarida a esses espíritos, eles não teriam atingido os seus fins. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se vamos parar no hospital psiquiátrico, se vamos parar porque perdemos a fé, perdemos a vontade, perdemos a autoestima e perdemos, acima de tudo, aquilo que nós temos na essência, a nossa própria individualidade. Quando nós entregamos na mão dele. Odeiam com especial ressentimento todos que trabalham pelo bem, dificultando-lhe a marcha do dever, abraçado retamente, especialmente em relação aos espiritistas, que os conhecem, que os desmascaram, por estarem lúcidos em torno do mundo espiritual de seus habitantes. Por isso que quem trabalha com desobsessão, é comum o espírito falar para você, você está me atrapalhando muito, eu vou quebrar tuas pernas, eu vou te matar, você não sabe o que eu vou fazer com o teu carro, porque é lógico, eles são os empecilhos, nós, a quem eles mais combatem. Por isso que quando a gente vem para a palestra de quarta-feira, eles mandam as visitas para as nossas casas, os telefones de emergência, todo milimetricamente preparado. Porque eles sabem que quando nós vemos aqui, e que eles têm que nos acompanhar, de duas uma, ou eles sobem com os mentores da casa, ou eles nos abandonam e vão procurar outro. E todo o trabalho que ele estava fazendo conosco é tempo perdido. Já estamos finalizando, viu, pessoal? Quando sentires desalento, desconfiança com teu próximo, insegurança na realidade, que te afeiçoa
mal-estar no serviço do bem, tem cuidado, porque são alarmes. Perda do interesse pela família, pela tua fé, pelo teu trabalho, não é? E acima de tudo, pela tua própria vida. Se você está perdendo, alguém está adquirindo. Reveste-te de paciência e renova na prece. E aurirá nas fontes generosas da vida as forças indispensáveis para prosseguir com entusiasmo. Não são poucos os que desistem quando defrontados pela má-fé dos amigos, pela contínua descarga do pessimismo e de acusações ingratas de companheiros. Porque às vezes esses companheiros estão obsedados para provar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa persistência nos nossos ideais. E nós lemos isso no Livro dos Espíritos. Eles vêm para servir de prova para nós mesmos. Pela incessante competição desonesta de quantos deveriam avançar ao lado, preferindo o afrontamento, utilizando da mentira, da calúnia e das acusações injustificáveis. Tudo trata-se de um bem elaborado programa das forças do mal. Agora, vem aqui para a gente finalizar. Muito do que nós estamos passando, que não é todo mundo que está, alguma coisa que nós estamos trilhando, que está acontecendo conosco, algumas fazem parte do seu passado espiritual, que a Joana de Ângeles chama de herança atávica, os atavismos. São o resultado de tuas ações nefastas, inimizade que gerastes e que deve recuperar, tornando afeições nem sempre exitosas, imediatamente. A maioria, porém, é constituída de adversários do bem. E para nós finalizarmos e sairmos daqui com a alma leve e ver que isso não acontece só conosco, nós vamos finalizar com o último parágrafo, para ver que para eles, né, não tem exceção nenhuma não. Nós ouvimos, quando perguntaram para o Divaldo Pereira Franco, no programa de transição, o Chico Xavier era assediado, o Divaldo falou, nossa, 24 horas estava em volta deles. Mas o Divaldo dizia, o problema era o campo energético, né? Chegar até ali. Mas pelo menos, esses espíritos, no momento que estavam ali para obsediá-lo, já tinham um parâmetro de luz, que provavelmente alguns deles podem ter deixado na medida da beleza com a qual se defrontavam. Mas nós vamos mais adiante com esses obsessores. Num sábado, numa sinagoga, um deles tomou de um obsessor quando Jesus estava no templo. Ele tomou uma pessoa lá dentro, um obsessor, e gritou, Jesus de Nazaré, eu sei quem és. Porque naquele momento ele já sabia qual era a missão de Jesus. Eles estavam bem preparados, gente. Foi imediatamente rechaçado pelo mestre, que o conhecia quando lhe impôs, cala-te, pois que ainda não é chegado o meu momento. Ele já queria, através daquele médium, naquele local, já falar tudo aquilo que aconteceria com Jesus. Mas imagina, meu Deus, com quem que eles foram defrontar? Mas foram. Agora, imagina nós, hein, pessoal? Como diz a Rita ali, não é? Quando perguntaram para ela, Rita, você que usou drogas, tudo, hoje você está, como é que você está? Ela falou, eu? 24 horas com meus radares, aquele jeitão dela, né? 24 horas com meus radares funcionando, porque qualquer hora tem uma recaída. Então meus radares funcionam. Achei lindo aquilo que ela passou para nós. Continuando e finalizando. Utilizaram dos fariseus, dos saduceus e dos sacerdotes, relapsos que com eles sintonizavam a fim de tentar gerar dificuldades para o Senhor. Quando eles foram lá, não é?
devo pagar os impostos, estavam obsedadas. Vamos jogar pedra nessa mulher? Os obsessores estavam ali, mas ele estava ciente. Ampliaram a tragédia do Gólgota, antes aturdindo Judas que traiu. Judas foi obsediado. E naquele mesmo instante no Gólgota, obsediaram Pedro, que traiu 3 vezes Jesus. Obsessão. Olha o calibre, hein, pessoal? Que o negou, tornando motivo de glória para o ressuscitado, sem cuja morte não haveria demonstração da sublime imortalidade. Quando, através da morte dele, ele finalmente nos preparou para a terceira revelação, a respeito da reencarnação, não é? Então, eu quero agradecer de antemão a paciência de nos ouvir, agradecer esse momento sublime de estarmos aqui aprendendo juntos, aproveitar também para trazer o meu abraço, meu carinho, da família André Luiz de Guaraci para todos, pedindo para Jesus e o mentor da casa que os ilumine na continuidade da jornada de todos vocês. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado.